Fala galera, tudo bem? Nós estamos entrando agora no nosso módulo 5 da matemática 3, beleza? E aí nós vamos trabalhar um pouquinho de ângulos e principalmente dentro dos triângulos. Eu não sei se vocês já visualizaram na rua, às vezes você está passando e você vê um cara olhando como se fosse num binóculo, assim, ó. Aquele equipamento que ele usa ali, muitas das vezes, chama teodolito. Professor, o que é um teodolito? O teodolito, na verdade, ele vai te falar qual é o ângulo formado por duas retas. Você vai marcar dois pontos que você quer, e aí o teodolito ele vai calcular qual é o ângulo que vai ser formado ali. Professor, isso é importante? É muito importante. Quando você vai viajar, aí você vê aquela estrada marcadinha, que quando você pode fazer ultrapassagem ou não, quem determinou aquelas ultrapassagens foi basicamente o teodolito. Que ele está falando assim, opa, aqui a visão eu consigo ter, ali a visão eu não consigo ter. E aí ele vai fazendo aquela marcação lá no chão. Se você quiser delimitar um terreno, você usa o teodolito também, tá ok? Você consegue calcular uma área usando o teodolito. Então, é uma parte muito importante. Você vai conseguir calcular distâncias inacessíveis. Como que o pessoal determina a distância daqui até no Sol, daqui até na Terra, daqui até o centro da Terra? Quando você quer determinar essas distâncias inacessíveis, muitas das vezes você vai usar sempre uma relação trigonométrica, que é o que a gente vai entrar agora. Dá uma olhada. Aqui, olha só, eu coloquei aqui o desenho justamente para te mostrar que aqui, olha só, você tem o Sol, você tem a Lua e você tem a Terra. Tá vendo que você vai sempre formar um ângulo ali entre eles? A partir desse ângulo ali e de algumas medidas que você consegue fazer, você consegue determinar algumas distâncias inacessíveis. E para astronomistas, assim, foi um salto gigantesco que nós tivemos, tá ok? Então, olha só, nós vamos abordar sempre o seno, o cosseno de um ângulo. Professor, quem que é o seno e quem é o cosseno? Aqui vamos supor que a gente está falando assim, ó, do seno do meu ângulo Bzinho, tá vendo? Olha só, eu tenho um ângulo Bzinho aqui. Quem que é o seno de B? É o cateto oposto a ele. Dentro de um triângulo, né? Vamos começar falando pela hipotenusa primeiro, antes de eu escrever quem é o cosseno. Vamos colocar quem é a hipotenusa. A hipotenusa é sempre quem fica de frente ao ângulo reto. Então, aqui, essa daqui é a minha hipotenusa. Hipotenusa. Então, a minha hipotenusa é sempre quem ficar de frente ao ângulo reto. Aí eu tenho dois catetos. Eu tenho o cateto oposto e o adjacente. Adjacente é o cateto que está ao lado. Então, aqui, se eu estou falando do meu ângulo Bzinho, esse cara aqui é o meu cateto adjacente. Porque ele está ficando ao lado. E quem seria o meu cateto oposto? O cateto oposto está aqui, ó, cateto oposto. O cateto oposto é justamente o que está de frente. Então, dentro de um triângulo, eu tenho a hipotenusa e eu tenho dois catetos. O que fica ao lado do ângulo é o adjacente, o que tiver de frente é o oposto. E agora, se eu quiser determinar assim, ó, professor, quem que é o seno? O seno do meu ângulo B é o cateto oposto sobre a minha hipotenusa. Ah, professor, e o cosseno? O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, ok? E aí nós temos mais uma relação, que é a do tangente, que é o cateto oposto sobre o meu cateto adjacente. Então, eu tenho seno, cateto oposto sobre a hipotenusa, eu tenho o cosseno, que é o adjacente sobre a hipotenusa, e eu tenho a tangente, o oposto sobre o adjacente, beleza? Aí, professor, e esses ângulos? Se eu falar assim, ó, quanto que vale o seno de 30 graus? Olha só, seno de 30 graus, tá aqui. Eu já sei que ele tem que valer 0,5. Professor, e se eu falar aqui, ó, da tangente, ó, estou falando da tangente de 36. Olha quanto que vale a nossa tangente de 36. Ela vale o 0,72654, certo? Décimo de milésimo. Bem grande, bem pequenininho, na verdade, o número, né? E aí eu queria que você imaginasse assim, ó, o professor tem que memorizar tudo isso? Não, não tem. Quando ele te falar assim, ó, se for resolver o exercício, ele já vai te falar quanto que vale o seno, ou o cosseno, ou a tangente de cada ângulo. Não tem como você memorizar isso tudo. Então, ele vai te falar, tá beleza? Ó, observe a figura. Sabendo que a medida de AB é igual a 4, então a medida de AB, olha só, já está marcadinho, vale 4 centímetros. Aí ele te falou que essas duas retas são paralelas, esse símbolo aqui é de paralelo, ó. O BC é paralelo a ED. E ele falou assim, ó, e BD vale 6. A distância de B até D, que é essa aqui de baixo, vale 6 centímetros. Determine o valor de Y. Aqui está nosso Y, tá ok?
Eu tenho que determinar, primeiramente, olha só, quanto que vale o y. Tá vendo que aqui eu tenho um triângulo grandão, aqui assim, ó, grandão, grandão, grandão? Todo mundo viu meu triângulo grandão? Olha só, o que vai acontecer no meu triângulo grandão? Qual que é o ângulo que eu estou trabalhando? Não é o ângulo de 45? Como eu quero determinar o meu y com relação ao ângulo de 45, ele é a mesma coisa de eu falar do meu cateto oposto. E aqui, olha só, como está ao lado dele é o meu cateto adjacente. E aqui quem fica de frente ao ângulo reto é a minha hipotenusa. Hipotenusa. Só que eu vou pensar assim, ó, a hipotenusa, eu não quero descobrir o valor dela, e ela também eu não tenho o valor dela, então eu não quero nada com a hipotenusa. Qual que é a relação que vai envolver o cateto oposto e o cateto adjacente? A única relação que envolve os dois é a relação da tangente. Aí vai ficar tangente de 45 graus, é o meu cateto oposto sobre o meu cateto adjacente. Então, CO sobre CA, tá ok? Aí aqui agora eu vou te ensinar uma regrinha para você determinar quanto vão valer esses ângulos aqui, ó. Esses aqui são os ângulos notáveis, tá? Ângulos notáveis. Esses ângulos notáveis, eles têm uma musiquinha que ajuda a memorizar, tá? Aí ela parece ser bobinha, mas você vai gravar, olha só. Você vai sempre fazer assim, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Tudo sobre 2, ó. A raiz vai no 3 e também no 2. Aí tem a continuaçãozinha assim, ó. A tangente é diferente, digo para vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, com essa musiquinha, você consegue saber sempre qual é o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos notáveis, ó. Aí funciona assim, ó. Vou cantar de novo. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, digo para vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, beleza? E agora aqui eu já volto para fazer meu exercício. Quanto que vale a tangente de 45? Eu já sei que ela vale 1 e tem que ser igual. Quem é o meu cateto oposto? Meu y. Quem é o meu cateto adjacente? É o 10. Professor, como que eu resolvo isso aqui? Aqui, sempre quando você tiver uma proporção, que é uma igualdade de duas frações, você vai multiplicar cruzado. Aqui você pode completar com o denominador 1. E agora você vai resolver só assim, olha só. Y vezes 1 é o y. Vou trocar de cor. É o y. E 1 vezes 10 vai valer 10. Então, aqui você já achou a medida de y. Seu y está valendo 10. Beleza? Continuando, olha só. Os triângulos ABC e ADE a seguir são semelhantes. Mas são semelhantes é porque os ângulos internos deles são os mesmos, tá? Considere que AB vale 8, ó, a distância de A até B vale 8, e a distância de A até D vale 12. Então, aqui eu já sei que esse pedacinho vale 4, né? Que é o que falta. De 8 para chegar em 12, eu sei que faltam 4. E ele já me falou que a distância de E até D vale 7,5. Determine a medida de quem? De x. Para determinar a medida de x, que é um ângulo, eu vou pensar só isso daqui, ó. Eu vou trabalhar, olha só, quem está lá de frente, a medida de x não é ângulo, né? Ela é um ladinho aqui. Vamos apagar aqui que a gente fez só esse pedacinho aqui e continuar. Aí. Então, primeira coisa que eu tenho que determinar, como é uma semelhança de triângulo, eu posso fazer isso daqui, olha só. Eu vou determinar quem é a tangente do meu ângulo alfa, no meu triângulo grandão. Olha quem é a tangente dele. A tangente do meu ângulo alfa vai ser o cateto oposto sobre o meu cateto adjacente. Esse é o cateto oposto e aqui embaixo eu tenho o cateto adjacente. Então, significa que a tangente de alfa, quem é o meu cateto oposto? 7,5. Quem é o meu cateto adjacente? 12. Essa daqui é a minha tangente de alfa. Professor, para que isso vai me ajudar a resolver o exercício? Eu não tenho que determinar esse xzinho que está aparecendo aqui bem no meio? Nesse outro triângulo aqui, olha só, vou colocar aqui de azulzinho para você visualizar ele. Vou apagar aqui, vou te mostrar aqui de azulzinho, olha só. Nesse triângulo menor, olha o que vai acontecer nele.
eu posso também usar tangente nele. Aí vai ficar tangente de alfa, é o cateto oposto, sobre o meu cateto adjacente. Só quanto que vale a tangente de alfa? Vale 7,5 sobre 12, né? 7,5, 12 avos. Tem que ser igual. Quem é o meu cateto oposto aqui nessa figura? É o x, que agora eu estou no triângulo menor. Quem é o cateto adjacente? O 8. Eu posso simplificar aqui meus denominadores, né? Para simplificar os denominadores, eu posso dividir os 2 por 4. Aí aqui vai dar 8 dividido por 4, vai dar 2. E 12 dividido por 4 deu 3. Aí olha tanto que já ficou mais simples aqui, olha só, terminar meu exercício. Multiplica cruzado. E aí vai ficar assim, olha. 3 vezes x vai ficar 3x é igual 7,5 vezes 2 vai dar 15. E aí, se eu quiser determinar o valor do x, o 3 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, o meu x ele vai equivaler a 5. Como todas as unidades estão em centímetros, 5 centímetros, ok? Então, nós estamos utilizando as razões trigonométricas para determinar. Professor, ficou difícil determinar essa formulazinha. Aí, costuma falar assim também, ó, seno, cosseno e a tangente. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o meu cateto oposto sobre o meu cateto adjacente. Aí nós costumamos falar assim, ó, Coca-Cola. Que aí você já memoriza a posição de cada um. Coca-Cola, ok? Aí aqui agora o nosso terceiro e último exercício para a gente sair dessa partezinha. Com base na figura apresentada a seguir, determine o valor do seno, do cosseno e da tangente de 37. Aí aqui eu vou só fazer da seguinte maneira. Quem que é o meu seno? Seno de 37 graus. Opa, botei 34, né? Vou apagar aqui. Pronto. Seno de 37 graus, olha quem que vai ser? É o meu cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto? É o 3. Quem que é a minha hipotenusa? Ó, hipotenusa é quem está de frente ao ângulo reto. Essa daqui é a minha hipotenusa. Tá vendo que ele está chamando de x aqui minha hipotenusa? Esse triângulo ele é um triângulo pitagórico. Esse valor aqui, um lado vale 3, um cateto vale 3, o outro cateto vale 4. E esse último cateto aqui, ele vale 5. Professor, eu não lembro disso. Como é que eu faço? Você vai ter que usar o teorema de Pitágoras, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. A minha hipotenusa é o x, um cateto vale 3 e o outro vale 4. Então, x ao quadrado é o 9 mais 16. O meu x ele vai ser igual a raiz quadrada de 25. Só por que apareceu essa raiz? Vamos fazer mais passo a passo, olha só. Eu sempre vou usar a raiz para tirar esse expoente 2 que está aqui. Porque a raiz quadrada de 25 é um número que multiplicado por ele mesmo, que vai dar 25. Qual que é? 5. Que a gente já tinha falado lá em cima, né? Então, o meu seno de 37 graus, ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa, 3/5. Quem é o meu cosseno de 37? Lembra que era Coca-Cola? Coca, ó, Co. Aí aqui eu vou fazer o K. Coca. Aí agora o meu cateto adjacente, adjacente é o ao lado, ó. Cateto adjacente, que é o que está ao lado do meu ângulo. E aqui eu tenho um cateto oposto. Então, eu tenho hipotenusa, cateto adjacente, que é o ao lado, e o oposto. E aí aqui vai ficar o 4/5. E por último, eu tenho a tangente de 37 graus, que vai valer, ó, cateto oposto sobre o meu cateto adjacente, que é o cola, né? E aí, o meu cateto oposto, ó, cateto oposto ao meu ângulo é o 3, e o meu cateto adjacente é o 4. Observem que se eu mudar o ângulo, também vai mudar quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente, tá bom? Isso é fundamental. Como esse aqui é o meu ângulo que eu estou trabalhando, esse aqui é o meu cateto adjacente. Vamos supor que o meu ângulo estivesse aqui em cima. Vou fazer ele em vermelho, olha só. Se meu ângulo fosse esse aqui em vermelho aqui em cima, aí já mudaria. Porque aqui ficaria sendo o meu cateto oposto e aqui ficaria sendo o meu cateto adjacente. Então, é por isso que é muito importante eu ver de onde está o meu ângulo, para saber quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. Fechou? Aí aqui, nós já vamos entrar na unidade 2, que são as relações do meu ciclo trigonométrico.
E aqui eu já te dei uma dica super importante, que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado sempre vai valer 1. Seno quadrado mais cosseno ao quadrado sempre vale 1, tá ok? Aí agora eu vou te mostrar aqui que é o nosso ciclo trigonométrico. Quando eu penso num ciclo, eu estou pensando justamente numa circunferência de raio unitário. Então aqui você pode ver que o raio ele é 1, aqui o raio é 1 também, tá ok? Aí eu sempre brinco assim, olha só. Esse eixo Y aqui, ó, ele é o eixo do seno. Esse eixo aqui é o do cosseno, é o preguiçoso, que ele fica deitado, né? Cosseno. E aqui, esse último eixo aqui, ele vai ser o eixo da tangente. Então, aqui eu vou escrever, ó, tangente. Então, nós temos 3 eixos sempre para estar observando, tá? O eixo do seno, do cosseno e da tangente. Aqui eu vou sempre fazer assim também, olha só, eu tenho uma reflexão. Aqui, esse valor é o mesminho desse. Aqui eu posso fazer um quadradinho aqui para baixo, olha só. Todos esses valores aqui, eles são equivalentes. E é justamente isso que a gente vai ver nessa parte, né, da unidade, tá ok? Do ciclo trigonométrico. Então, eu vou entender onde que é o eixo do seno, onde é o eixo da tangente, onde é o eixo do cosseno e fazer algumas modificações ali no conhecimento que eu já tenho. Aí, olha o nosso exercício. Observe o ciclo trigonométrico, ó, ciclo trigonométrico apresentado no início desse tema. Determine o valor do seno, do cosseno e da tangente, de 0. Então, olha só, eu tenho que determinar o seno de 0. Eu vou voltar. O 0 graus, ele está bem aqui, ó. Porque como ele é orientado de uma forma anti-horária, para cá, onde ele vai aumentando o valor, tá? Para cá ele vai aumentando o valor do ângulo. E aí eu vou pensar assim, ó, se eu estou pensando no 0, o meu pontinho está bem aqui, ó, olha só, ele não está nem para cima nem para baixo. Vou trocar de cor para ficar bonitinho. Vou apagar aqui, vou colocar ser verde. Pronto, verde. Tá vendo que eu estou bem aqui, ó, no 0? Aí ele está perguntando, quem é o seno de 0? O eixo Y é o que é o seno. Então, é o Y que está falando, se ele é para cima ou se ele é para baixo. O 0, ele está para cima ou está para baixo? Nenhum dos dois, não é? Como é nenhum dos dois, eu já posso concluir que o seno de 0 vale 0, porque ele não ficou nem para cima e nem para baixo. Aí eu venho para cá, ó. Quanto que vale o seno de 0? 0, já sei que é esse. Professor, e o cosseno de 0? Vamos voltar lá. Olha só, o cosseno de 0, o cosseno é no eixo X. Então, olha só, tá vendo que ele está bem em cima do 1? Então, esse é o resultado dele, ó. O cosseno de 0 vale 1. Ele é o valor máximo que o cosseno vai atingir. Aí eu venho aqui, já sei, o cosseno de 0 vale 1. E a tangente de 0? Vamos voltar. Tá vendo que a tangente também ele é esse eixo para cima e para baixo? Só que o meu ângulo de 0 graus, ele não está nem para cima nem para baixo. Como ele não está nem para cima nem para baixo, eu já sei que a tangente de 0 vale 0. Está marcado. Vamos trocar agora de cor aqui, vou colocar um roxinho. E o de 90 graus? 90 graus seria esse ângulo reto bem aqui, ó, quando o meu ponto está aqui em cima. Você está vendo que agora ele está totalmente para cima? Como ele está totalmente para cima, olha só, ele quer o seno de 90 graus. Seno de 90 graus, totalmente para cima. Qual é o maior valor que ele atinge? 1. Então, eu já sei que o seno de 90 vale 1. Professor, e o cosseno de 90? O cosseno é sempre para a esquerda ou para a direita. Cosseno, esquerda ou direita. Ele não está totalmente para cima, nem para a esquerda e nem para a direita. Como ele não está nem para a esquerda e nem para a direita, o meu cosseno de 90 ele vale 0. Então, olha só, quando eu pensar assim, eu estou pensando no seno, para cima e para baixo. O cosseno, ele está aqui deitado, ó, cosseno. Já a tangente, ele é um eixo aqui, ó, à parte. Aqui eu tenho a tangente. Eu vou colocar o seno aqui junto, para ficar bonitinho. Então, eu sempre tenho que pensar nisso para determinar os valores, tá ok? Bem aqui no meio, eu tenho o seno. Tangente fica do lado de fora um pouquinho, beleza? Se eu continuar, olha só. Sabendo que o seno de 45 é igual ao cosseno de 45, já te falou isso, determine o valor da tangente. Tem uma outra relação que é muito importante na hora de resolver os exercícios, que ela é essa daqui, olha só. A tangente de 45, né, nesse caso, ele sempre vai ser o seno dividido pelo cosseno.
aqui é uma outra relação fundamental que eu tenho. Então, a minha tangente, eu posso imaginar ela, ó, tangente de alfa, é o cateto oposto sobre o meu cateto adjacente, ou a minha tangente de alfa, ela pode ser o próprio seno sobre o cosseno. É uma relação fundamental que eu tenho. Eu sei que os dois são iguais, não são? Como os dois são iguais, eu posso imaginar assim, ó, que se for 10 sobre 10, eu faço o quê? Simplifico. Quando eu simplificar os dois, eu já vou saber o valor da minha tangente. Quanto que está valendo a minha tangente? 1. Aí, se eu voltar lá naquele slide que a gente cantou a musiquinha, aí você vai ver lá o seguinte, olha só. Você tem o seno, você tem o cosseno e você tem a tangente. Você tem os ângulos notáveis, que é o de 30, 45 e o 60. Aí tem a musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente, ela não é diferente? Aí vai ficar o raiz de 3 sobre 3. Ó, a tangente de 45 aqui. 1, raiz de 3. Então, você vê que independente da musiquinha ou não, o resultado da tangente de 45, ela não pode mudar. Tá ok? A tangente de 45, olha só, ela sempre vai valer uma unidade inteira. Show de bola? Agora, nossa número 3. Sabendo que o seno de x é os 6 décimos, né? Determine o valor do cosseno e da tangente. No início da nossa unidade, né, 2, eu te mostrei essa formulazinha aqui, olha só. Seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x sempre vai valer quanto? 1. Professor, mas ele me deu só o seno. Agora eu vou descobrir o cosseno. Então, vai ficar o 0,6 ao quadrado mais o cosseno de x ao quadrado igual a 1. O 0,6 ao quadrado é o 0,36 mais o cosseno ao quadrado de x, que vai valer 1. Quando troca de lado, não troca de sinal? Então, vai ficar assim, ó, cosseno ao quadrado de x tem que ser igual a 1 menos 0,36. Vamos continuar aqui em cima, olha só nosso exercício. Então, na verdade, o cosseno ao quadrado de x, ele tem que ser igual a 0,64, que é 1 menos o 0,36. Então, vai ficar que o meu cosseno de x tem que ser igual. Quando eu tiro o expoente 2, eu faço raiz. E a raiz quadrada de 0,64, que já é o meu cosseno, ele vai ser 0,8. Então, eu já achei o valor do cosseno. Mas o exercício não pediu também a tangente? Aí eu vou utilizar a relação fundamental também, ó, de novo. Tangente de alfa é o seno alfa. Seno x, né, que eu estou usando. Seno x sobre o meu cosseno x. Então, a minha tangente de x, ela tem que ser igual. Quem que é o seno de x? 0,6. Quem que é o meu cosseno de x? É o 0,8. As casas decimais são iguais. Então, eu posso cancelar e aí vai ficar assim, ó, o meu resultado. 6/8. Eu posso simplificar os 6/8 por 2, dividindo por 2, olha só. 2 em cima e por 2 embaixo. E aí vai ficar 3/4. Ou seja, a minha tangente de x vai ser igual a 0,75. E assim nós finalizamos o nosso módulo 5. Muito obrigado pela presença de todos. Valeu, galera!